travadinha aí, mas tudo bem, vai assim mesmo. Estava agora escutando no rádio o programa Morning Show da Jovem Pan. E uma coisa me chamou a atenção, o apresentador estava comentando, era um debate, na verdade, sobre a saída do Jean Willis do Brasil. E me chamou a atenção na hora que o apresentador falou que era um atentado à democracia. Inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também teria falado a mesma coisa, de acordo com esse apresentador. Falando o seguinte, que era um atentado à democracia, o fato de um representante do povo ser ameaçado. E aí começou uma celeuma lá, porque um outro rapaz, eu não lembro o nome agora, estava falando que houve um fato concreto, onde o vereador Fernando Holliday foi ameaçado também. Inclusive, pôde-se constatar que a vidraça do escritório dele, do gabinete, foi quebrada por alguma coisa, um projétil, alguma coisa, e a polícia estava investigando, mas que não se fez essa celeuma toda que a imprensa está fazendo. Eu fiquei pensando, caramba, bicho, um atentado à democracia, o representante do povo, tá, eu entendo isso. Mas o Jean Willis não é um representante do povo. Jean Willis está longe, muito longe de ser um representante do povo. Em 2010, quando ele se elegeu, porque quem se elegeu na verdade foi um outro político, Chico Alencar, se não me engano, que por causa da votação expressiva que o Chico Alencar teve, o Jean Willis foi puxado, foi alçado à condição de deputado federal, e aí ganhou a cadeira na Câmara dos Deputados, mas ele teve naquela ocasião pouco mais de 14 mil votos. Isso não é ser representante do povo. Jean Willis é uma pessoa, Chico Alencar é outra pessoa. São pessoas diferentes. A votação de um não deveria, isso sim é um atentado à democracia. A eleição de Chico Alencar levou, puxou Jean Willis para uma cadeira no parlamento. Mas Jean Willis não obteve votos suficientes, inclusive outros candidatos de outras legendas tiveram uma votação muito superior ao Jean Willis e não entraram por causa dessa aberração na política brasileira. Isso sim é um atentado à democracia chamado quociente eleitoral. Pois bem, em 2014, na eleição seguinte, Jean Willis conseguiu se reeleger com uma votação muito mais expressiva, com 140 mil votos, porque ele empunhou essa bandeira LGBT, ficou na mídia, ficou no centro das atenções, e aí sim, nessa segunda eleição, ele obteve votos suficientes para se eleger. Agora, em 2018, ele obteve pouco mais de 24 mil votos. De novo, isso não é uma votação que permita que uma pessoa atinja uma cadeira na Câmara Federal. Outros políticos, como eu já falei antes, isso em 2010 aconteceu, e em 2018, agora, ano passado, aconteceu de novo. Outros políticos obtiveram uma votação muito superior a 24 mil, mas ficaram de fora por causa dessa... Não sei nem como é que eu digo isso sem xingar, mas isso é realmente uma aberração. Isso não é democracia. Isso é um atentado à democracia. Isso sim é um atentado à democracia. Uma outra coisa também que, na minha opinião, e eu inclusive já fiz uma série de hashtags no Facebook, estou com uma campanha e vou dedicar esse canal a essa campanha para acabarmos com a figura do suplente de político. Isso sim é ainda mais atentado à democracia, porque o suplente não recebeu voto nenhum, um único, um mísero voto ele não recebeu. E no entanto, agora o Jean Willis fugiu do Brasil e o vereador do Rio de Janeiro vai assumir a vaga de Jean Willis na Câmara Federal
sem ter recebido um único voto. Isso atenta contra a democracia. Estou juntando pessoas que pensem da mesma forma para entrarmos com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal ela é muito clara no artigo 1º, parágrafo único: todo poder emana do povo, e em seu nome deve ser exercido através de representantes eleitos, ou nos termos diretos dessa Constituição. Os termos diretos da Constituição são... Esse estacionamento aqui está reservado, não posso parar. São plebiscitos, referendos e coisas em que a população é chamada para falar diretamente o que elas querem, o que elas desejam. Como no caso do Estatuto do Desarmamento. E aí, isso sim também é um atentado à democracia. No Estatuto do Desarmamento, o povo foi consultado e o povo disse que não queria o desarmamento, e os políticos deram uma banana para o povo brasileiro e colocaram em prática o Estatuto do Desarmamento, a despeito da maioria da população brasileira ter dito que não queria. E aí, nesse mesmo debate, esse jovem que é contra as ideias do Jean Willis estava falando que o Jean Willis ele não tem... Ele se elegeu nessa imagem, mas ele não tem conteúdo para ser deputado federal. E aí um outro debatedor que sempre fica do lado das esquerdas falou assim: ah, mas espera aí, o Bolsonaro também não tem conteúdo, o Bolsonaro também se elegeu baseado numa imagem. Isso é mentira. Bolsonaro tem sim conteúdo. Um dos conteúdos do Bolsonaro, para quem não se recorda, era exatamente fazer valer a vontade do povo no referendo que houve sobre o desarmamento lá atrás, onde o povo disse que não queria o desarmamento, e como eu já disse aqui, os políticos de Brasília disseram: se lixa o povo. Bolsonaro tinha sim propostas para combater a violência que é absurda nesse Brasil. Hoje de manhã eu estava assistindo a uma reportagem no jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo de televisão, e uma senhora que estava num carro saindo de um banco, e dois marginais numa moto chegaram para assaltar. Ela se apavorou e saiu no carro, conseguiu desvencilhar-se deles no primeiro momento, mas passou por cima do canteiro central da avenida, acabou perdendo o controle do carro, bateu o carro. Meu Deus do céu, só um instantinho que tem alguém me ligando aqui. Então, uma das propostas do Bolsonaro era exatamente essa, era combater essa violência absurda que graça nesse país, que impera, essa mazela desgraçada que pode colocar em risco a vida de qualquer pessoa, menos, agora pasmem, pessoas como, por exemplo, o Jean Willis, que tinha uma escolta armada à sua disposição, que andava de carro blindado, porque ele requereu isso, se sentindo ameaçado, porque as pessoas o hostilizavam na rua, porque ele disse que não podia mais ir para restaurantes, ele não podia mais ir para baladas, ele não podia mais sair para os lugares, porque as pessoas o hostilizavam nas ruas, nos eventos, nos acontecimentos. Ora, as pessoas o hostilizavam porque ele perdeu exatamente essa coisa que faz com que alguém seja eleito. Ele perdeu a sintonia com o povo, com a maioria da população brasileira. E isso é que causou, isso foi o motivo da sua fuga do Brasil, porque nós estamos vivendo uma mudança nos ventos da política brasileira. A maioria das pessoas do Brasil disse que queria um projeto conservador, disse que queria um projeto a favor da família tradicional, disse que queria um projeto a favor do escola sem partido, por exemplo, disse que queria um projeto a favor da redução da maioridade penal, disse que queria um projeto para endurecer as penas de bandidos, qualquer nível de bandido, qualquer tipo de bandido, melhor dizendo,
para que o Brasil se torne um país mais sério. E o Bolsonaro encarna tudo isso porque as propostas que ele trazia, a despeito da imprensa esquerdista, continuar dizendo Bolsonaro não tinha proposta, Bolsonaro não tinha proposta, Bolsonaro não tinha proposta, parece assim uns papagaios repetindo a mesma babaquice, mas o Bolsonaro tinha sim vários projetos, como eu já disse, redução da maioridade penal, endurecimento de penas, endurecimento das leis, diminuir essa questão de saídas de bandidos com indultos, com progressão, com uma série de coisas. Tudo isso Bolsonaro está planejando. O governo dele, que acabou de assumir, tem 20 e poucos dias, hoje 30 dias aliás, que o governo Bolsonaro assumiu esse Brasil, um cara que foi esfaqueado por um elemento que era aliado ao Jean Willis, um cara que foi forjado uma entrada dele no gabinete do Jean Willis em Brasília no dia, segundo o que foi divulgado, a não ser que isso seja fake news, também eu não duvido mais de nada, porque hoje também a internet está cheia de fake news, mas isso precisa ser investigado, porque segundo foi se divulgado nas redes sociais, esse Adélio que tentou matar, isso sim foi um atentado que foi levado a cabo, não conseguiu por uma intervenção divina e das pessoas que estavam lá, porque Bolsonaro era para ter morrido naquele episódio e a intenção era realmente essa, matá-lo. E esse cara que foi um instrumento para esse plano, como eu já falei, existe nas redes sociais uma denúncia de que ele havia forjado uma entrada no mesmo dia, no mesmo horário, no gabinete de Jean Willis. E aí, agora fica a pergunta: a polícia vai deixar barato esse negócio do Jean Willis aí? Ele vai ficar mesmo vivendo das benesses de um perseguido político, quando na verdade, ao que parece, ele é um dos que está por trás da tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro, eleito, já dizendo presidente eleito, mas ele já foi empossado. Então a polícia tem que investigar isso, e se for o caso, um mandado de prisão tem que ser expedido contra esse senhor, e ele precisa ser incluído na lista da Interpol, se realmente for o caso, e voltar ao Brasil algemado para responder por esse crime, depois, claro, de uma investigação. Diz aí o que você acha desse vídeo. Estou chegando aqui no trabalho, preciso atender uma máquina do hospital, não posso ficar muito tempo aqui. Tá bom, gente? Beijo a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau.